E hoje a gente está na quarta parte, ou no quarto episódio dessa série. Eu estava ouvindo falar de um artigo de um jornal, de uma revista, falando em 2007, um artigo antigo. Lembra de 2007? Da antiguidade, um tempo que não existia Instagram, não existia o smartphone como a gente conhece hoje. O iPhone foi apresentado em 2007 e eu lembro de ver pela primeira vez na minha vida e não acreditar que alguém pudesse pegar uma tela e botar o dedo e aumentar uma imagem com o dedo. Em 2007 eu falava, isso é mentira, isso não existe, né? E hoje as nossas crianças de 2 anos já estão fazendo isso. Às vezes elas pegam uma foto num papel e elas querem aumentar a foto, porque não faz sentido que aquela foto não aumente, né? Mas é o tempo que a gente vive, a gente está 15 anos depois. Em 2007 esse artigo dizia que nós, num dia normal de 2007, diariamente estávamos expostos a cerca de, pasmem, 5.000 anúncios, 5.000 propagandas por dia. 15 anos se passaram, quanto você acha que está hoje? Eu coloquei 10.000, mas eu nem sei. Eu dobrei, porque de lá para cá eu sei que no mínimo dobrou a quantidade de informação que eu recebi. E com certeza toda hora estou recebendo algum tipo de propaganda, algum tipo de anúncio, alguém querendo me vender e vender você alguma coisa. É sensacional, porque quando eu falo para você de 2007, 15 anos atrás, esse tipo de smartphone que revolucionou completamente a comunicação mundial, que tem para você aqui previsão do tempo, calculadora, telefone, importante também, né? Dentre outras muitas coisas, tem a sua agenda, você resolve todas as coisas do seu banco. Bíblia, eu tenho a minha Bíblia aqui em 10 versões em português, eu acho que você também tem, eu recomendo que você a tenha, né? E dentre um monte de outras coisas, você resolve. A minha agenda toda está aqui, minhas notas, tudo que eu preciso lembrar. Converso com todo mundo. Se eu quiser conversar com alguém no outro lado do mundo, a gente consegue fazer isso. E uma das coisas que, por causa das redes sociais, nós estamos expostos é propaganda. A gente recebe anúncio o tempo todo. Se forem 10.000 por dia, que parece um absurdo, mas é verdade, não quer dizer que você vai ver, mas você está exposto a cerca de 10.000 propagandas por dia. E isso não é bom, sabe por quê? Porque estudos vão confirmar que quanto mais propaganda nós vemos, menos felizes nós somos, mais infelizes. Porque a mensagem que é intrínseca de qualquer propaganda é que para ser feliz você precisa ter aquilo. Para ser completo, para ter uma vida melhor, você precisa ter o que está sendo oferecido. Alguns vão dizer, em algum nível, para ser feliz você tem que ter mais. Você tem que adquirir mais, você precisa acumular, você precisa ter o próximo que foi lançado. O modelo anterior já não lhe atende mais. Houve um momento na minha vida que eu achava que eu não poderia ser feliz sem um novo iPhone. E eu sei que alguns de vocês se identificam com isso, talvez em outros níveis. Eu não vou conseguir ser feliz enquanto eu não comprar aquele par de brincos, ou ganhar aquele par de brincos, alguém pode dizer. Aqueles sapatos. Estou falando com alguém especificamente? Você está de olho num par de sapatos agora? Aquela bolsa, aquele tênis Air Jordan, camiseta da Thrasher, eu sei lá, não faço a menor. Eu sei, já houve um tempo que eu já vi uma adolescente dizer que não podia ser feliz sem uma camiseta da Thrasher. O que a cultura está gritando conosco o tempo todo, especialmente nós que vivemos do lado de cá do mundo, nossa cultura ocidental, o que está gritando o tempo todo para mim e para você é uma mensagem muito clara: a maior felicidade é ter. E mesmo que você nem pense nisso, ou se você em algum momento pensa a respeito disso, e pode concordar ou discordar, isso está acontecendo com todo mundo. A maioria de nós acredita que sem ter não é possível ser feliz. Mas Jesus tem uma mensagem contracultural, completamente contracultural. Ele é citado pelo apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, falando o seguinte: há maior felicidade em dar do que receber.
Maior felicidade há em dar do que receber. A gente pode fazer orando a palavra nesse momento, né? E aproveitar esse versículo, você pode ler ele junto comigo? Há maior felicidade em dar do que receber. Quando Paulo fala isso, ele está citando Jesus, colocando esses dois lados dessa equação, o lado recebedor, o lado doador. Ele fala que é a mais felicidade, ou na versão original, mais bem-aventurado, que significa exatamente isso, mais feliz, mais abençoado, mais satisfeito. No final você fica mais satisfeito. Receber é bom demais, mas você fica mais feliz, mais satisfeito, mais realizado, mais bem resolvido quando você dá. E eu sei algo a respeito de você, porque eu sei que nós somos muito parecidos nisso. Uma vez que nós recebemos algo tão grande e maravilhoso do nosso Deus, você ama isso, você gosta disso, você tem prazer, você é um doador e você gosta de abençoar e você queria dar mais, mas você sente que não pode no momento. E a minha missão nessa manhã é ajudar você a descobrir como você pode se tornar alguém mais generoso. Quem topa embarcar comigo aí nisso aí, diga amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós colocamos o nosso coração em Ti, olhamos para Ti, pedimos a Tua direção. Nós queremos ser pessoas, meu Pai, segundo a Tua vontade, ser bem resolvido, ter decidido antecipadamente, é o que a Tua palavra nos convida a fazer, diz respeito à sabedoria. Então ajuda-nos hoje, Senhor, a nos tornarmos mais sábios, para a Tua glória, em nome de Jesus, que todos digam amém. Nós começamos essa série falando do poder das decisões, como decisões são importantes. A sua vida vai de acordo com as decisões, a qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade das suas decisões. Se a vida não está boa hoje, tem tudo a ver com decisões que foram tomadas ontem. Se a vida está legal hoje em algum nível, por causa de decisões que foram tomadas. Você escolheu, alguém escolheu, seja o que for, decisões que foram tomadas, existe poder nas decisões. O grande problema é que você, como eu, nós não somos bons em tomar decisões. A questão da tomada de decisão frequentemente nos pega de surpresa, ou nos pega despreparados, ou nos pega com base em emoções. Eu prometo a você, em algum momento durante essa semana, você tomou uma pequena ou uma grande decisão com base numa emoção. Isso a gente faz várias vezes por dia. A gente decide frequentemente, impulsionado por sentimentos. Então nós não somos muito bons nisso. Por isso meu convite nesse mês de fevereiro é que você escolhesse antes o que você vai fazer depois. É que você pensasse agora como você vai reagir no amanhã. E tomasse nota de algumas coisas que você precisa escolher agora. Precisa decidir antes. Eu tenho chamado isso de pré-decidir. Não esperar chegar o momento, estar no afã do momento, na emoção do momento. Não, de antemão eu já sei, eu já tomei a seguinte decisão. Sempre que isso acontecer, e são milhares de opções, sempre que isso acontecer na minha vida, no meu dia, naquela visita, naquele momento na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, seja onde for, sempre que isso acontecer, eu não vou simplesmente reagir como todo mundo reage. Eu já resolvi. Eu tenho uma resolução antecipada de que eu vou agir assim. E claro, eu estou convidando você a ter uma postura positiva em relação a isso. Não é tipo assim, toda vez que aquela pessoa falar errado comigo, vai levar de volta também. Não, não é isso que eu estou falando, né? Não é você ser o que todo mundo é, reagente. Não, eu já sei que aquela pessoa vai me tratar mal. E toda vez que ela me tratar mal, eu já decidi que eu vou dar um sorriso para ela e jogar um beijinho. Não, isso vai ficar pior a situação. Com certeza, né? Mas que eu vou dar um sorriso e não vou ligar para isso. Vou para o meu canto, vou orar a Deus, mas eu já resolvi. E a gente colocou, na verdade, durante essas últimas semanas, a gente começou a falar de alguns desses. E eu tenho a impressão, eu não sei, que essa série pode voltar em alguns capítulos extras durante esse ano. Tem algo que Deus tem colocado no meu coração. E talvez a gente consiga até cobrir a maior parte disso, mas a gente falou com essa
essas nossas confissões que a gente começou a fazer desde a primeira semana, de que eu sou por causa do que Cristo fez por mim, e porque eu estou pré-decidindo, eu vou ser uma pessoa fervorosa, apaixonada, proativa, constante, generosa e fiel. Vamos lá, todo mundo junto, a partir do verde aqui. Eu sou fervoroso, eu sou constante, eu sou generoso e eu sou fiel. E hoje, com a ajuda de Deus, eu quero convidar você a fazer o que Jesus nos chama a fazer, sermos mais felizes, sermos mais bem-aventurados por sermos generosos. Isso tem que ser pré-decidido. Não vai acontecer por acidente. Não vai acontecer do nada. Ninguém, absolutamente ninguém do nada se torna generoso, de verdade. Ninguém do nada decide colocar Deus em primeiro lugar e ser um dizimista. Não, ninguém simplesmente tem esse impulso sem uma intenção por trás. Ninguém do nada decide ser um ofertante, um abençoador do ministério, um abençoador de missões, um abençoador de ministérios que Deus está te dirigindo a ajudar. Ninguém simplesmente do nada resolve pagar o aluguel de uma pessoa que está precisando desesperadamente, ou de comprar um bujão de gás, ou de comprar mantimentos, financiar missões. Não, nada disso acontece por acaso. A maioria de nós, quando eu falo a maioria, sobram muito poucos que não são assim. A grande maioria de nós tem sempre a seguinte mentalidade, eu me incluo, eu estou junto com você nessa. A mentalidade é: quando eu tiver mais, então eu vou dar mais. Eu estou só esperando, pastor. Quando Deus me abençoar, quando Deus fizer isso, você vai ver. Eu vou abençoar esse ministério, eu vou me tornar isso, eu vou fazer aquilo outro, seja que eu vou. Deixa eu te falar, é normal a gente pensar assim, mas não é assim que funciona a cabeça de uma pessoa generosa. Não é assim que é a mentalidade de alguém que é generoso. Generosidade não tem absolutamente nada a ver com o que você tem ou o que você não tem. Generosidade é uma questão do coração. Porque eu e você já vimos pessoas que são pobres, têm pouquíssimo e são mesquinhas, e extremamente apegadas. E você já viu pessoas que são pobres e estão generosas, pessoas que abençoam o tempo todo, embora não tenha lá muitos recursos. E você já viu também gente rica que não abre a mão por nada. E você fica impressionado, meu Deus, como é que pode ter tanto e não poder dar absolutamente nada? E você também já viu gente que está transformando esse mundo, porque tendo muitos recursos, são pessoas abençoadoras, são pessoas generosas, estão fazendo mais do que eu e você poderíamos imaginar. E o meu convite para você nessa manhã é: que tal a gente aprender a ser generoso agora? Porque se você não for agora, você não vai ser amanhã. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Se eu ganhar na Mega Sena esse mês, você vai ver se eu não sou generoso. Não sou eu que disse isso. Jesus é que falou que se você não for fiel no pouco, não vai ser fiel quando tiver muito. Jesus conta uma parábola muito interessante para ilustrar isso. Em Lucas, no capítulo 12, ele fala de um homem muito rico. Quem aqui é muito rico, diga amém. Depois a gente conversa. Muito rico, em geral, a gente não se considera, mas essa é uma outra conversa. Na verdade, para a maior parte do mundo você é rico, eu prometo a você, de verdade, financeiramente. Para a maior parte do mundo nós somos. Porém, a gente quando fala de alguém muito rico, a gente sempre pensa em alguém milionário ou bilionário. Alguém que tem muitas posses. Era o caso desse cara, extremamente rico, fazendeiro, uma fazenda gigantesca. Jesus conta a história que ele teve uma colheita fantástica. Ele já era rico e agora ficou mais rico ainda. E aí o que uma pessoa assim faz? O que esse homem vai dizer diante da sua riqueza que agora aumentou? Você sabe o que ele não diz? Ele não diz isso. Quando eu tiver mais, então darei mais. Quando eu, porque agora ele tem mais. Ele já era rico, ficou mais ainda. Ele não diz: agora eu vou poder abençoar a igreja, o ministério, as pessoas, os necessitados, as missões. Foi isso que esse homem fez? Não. Você sabe o que o homem rico fez? O que ele sempre fez. O que ele se acostumou a fazer. Quando ele olhou para toda a sua riqueza,
Jesus nos conta lá no versículo 18 de Lucas, capítulo 12. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou destruir os meus celeiros e construir outros maiores. E aí guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu vou acumular mais e mais. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. A minha segurança está tranquila. Agora descanse, coma, beba, alegre-se, viva a sua vida. O que esse homem fez? O que ele sempre fazia. O que ele sempre fez a vida inteira. Ouça o que eu vou te falar. Mais dinheiro não torna você mais generoso. Mais dinheiro torna você mais do que você já é agora. O que quer que você seja agora, ter mais dinheiro só vai aumentar isso. Mais dinheiro não muda ninguém, não muda quem você é. Mais dinheiro apenas revela quem você é. Mostra o que a gente sempre foi. E essa é a chave hoje. Se você quiser ser generoso quando tiver mais, aprenda a ser generoso quando tem menos. E que alguém diga amém. Nosso foco é pré-decisão, é escolher antes. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós amamos a Deus. Nós queremos ser pessoas generosas, nós queremos imitá-lo, porque se tem alguém generoso é Ele. Se tem alguém extremamente doador, é Ele. Nós apenas não sabemos como, ou então a gente acha que não consegue, ou não vai conseguir, não vai poder. Então eu queria dividir com você algumas qualidades de pessoas generosas e olhar para elas. Elas existem. Algumas delas estão aqui sentadas no nosso meio. E talvez você até conheça e seja inspirado por elas. Mas elas são pouquíssimas. Mas eu queria te dizer que nós precisamos nos parecer com elas. Eu vou mostrar para você algumas qualidades de gente que realmente faz toda a diferença. E eu quero com você decidir antecipadamente. Não esperar o momento chegar, mas decidir não o que a gente vai fazer, mas quem nós somos. Porque generosidade não pode ser apenas uma prática, precisa ser uma identidade. É o que Deus nos convida a ser como pessoas. Abençoar generosamente não é apenas algo que a gente faz, é quem nós somos, em nome de Jesus. Então deixa eu colocar para você apenas hoje 2 qualidades de pessoas generosas. 2 coisas que vão acontecer frequentemente na vida de gente que não apenas tem atos de generosidade, mas é por identidade, é por natureza generosa. A primeira delas é que pessoas generosas planejam ser generosas. Elas desenham antes, elas planejam antes. E a maioria de nós pensa: eu achava, André, que generosidade era ajudar as pessoas aleatoriamente. Apareceu uma necessidade, eu vi a necessidade, eu ajudo, eu estou sendo generoso. Não exatamente. Um trocado para o menino no sinal. Doar para as vítimas de uma tragédia, como a gente está vendo acontecer frequentemente, quase todo ano tem 1 ou 2. Pagar o lanche para alguém. Eu achava que isso é que era ser generoso. E é isso que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, elas não precisam nem ser tão boas assim. Ainda assim elas fazem isso a maior parte do tempo. Elas olham para uma necessidade, elas ouvem uma história triste, elas ligam a televisão e Criança Esperança está no ar. Alguma coisa te comove, ou te inspira, ou te faz sentir culpado, você precisa fazer alguma coisa. Existem vários artifícios para fazer você, fazer. Então espontaneamente ali, você abençoa, você dá, de alguma maneira dirigido, inspirado. Isso é dar? Claro que é. É abençoar? Obviamente, mas é generosidade? Não. Generosidade, a gente está falando de uma propriedade, de uma característica de pessoas que não precisam ser motivadas, não precisam ser pressionadas, não precisam fazer, você não precisa fazer elas sentirem nada para que elas sejam generosas, elas simplesmente são. Pessoas generosas não são reativas. Aconteceu algo, eu faço algo. Não quer dizer que elas não deem nessas situações, também dão, mas não é quem elas são. Elas não doam apenas quando elas veem uma necessidade. Ser generoso não é apenas dar para quem precisa. Preste atenção nisso. Não é apenas quando eu tenho dinheiro extra, quando eu tenho alguma coisa extra.
Quando alguém pede alguma coisa, então eu vou sendo generoso. Não, pessoas generosas têm um plano. Elas se planejam. Eu gostei muito da nova versão transformadora de Isaías 32, verso 8, que diz: os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso. Elas não são generosas no momento. O momento aconteceu, então elas vão ser. Uma situação aconteceu, elas acabam. Não, elas planejam. Elas já sabem como é que vai ser aquele mês. Elas já sabem o que elas vão fazer com o que Deus tem dado a elas. Planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Eu amei esse versículo. Permanecer firme e continuar a fazer o que Deus me convida a fazer. Declare comigo pela fé, diga assim: eu vou permanecer firme no que Deus quer de mim. Vamos permanecer firmes, não vamos esperar ter mais, não vamos ficar dando justificativa e desculpas. Não, ser generoso não é o que eu faço, é quem eu sou. A maioria de nós faz planos de consumo. Todo mundo praticamente. Planejar consumir é com a gente mesmo. E eu sei disso que eu faço também. Quando eu quero alguma coisa, eu gasto tempo pesquisando. Você também faz isso? Você vai comprar alguma coisa, você não compra a primeira coisa que você vê, a não ser que seja... Por exemplo, a minha dinâmica em shopping center é bem diferente da minha esposa. Em geral, a nossa história é bem parecida já há muitos anos. Você gosta, você não vai se sentir exposta não, posso contar? E a gente vai comprar um par de sapatos para ela e ela vai fazer uma peregrinação de pelo menos 5 ou 6 lojas e voltar para a primeira e comprar aquele primeiro que você vê. Não, não necessariamente, quase sempre. Eu posso até perder uma boa oferta, mas eu não tenho paciência de ficar procurando muito em shopping. Graças a Deus pela internet hoje. E na internet você consegue fazer pesquisa, né, com uma facilidade imensa. Então você vê qual é o melhor preço, onde tem a melhor oferta, se você vai pagar frete ou não vai. A gente pesquisa, que é uma beleza, procura a melhor oferta, tenta pechinchar, vê se tem algum código promocional, dá um jeito de pagar o mínimo possível pelo melhor que você puder. E a gente planeja. Deixa eu te falar um negócio, a pessoa generosa, ela não fica planejando o consumo. Ela consome, ela precisa consumir, mas ela planeja abençoar. A pessoa generosa, estrategicamente, e em espírito de oração, ou seja, o tempo todo buscando ser dirigida, planeja a sua vida em torno da generosidade. O que eu estou falando, eu acho que mexe com a gente de muitas maneiras, e é muito bom que mexa com você, mas talvez seja um outro mundo para algumas pessoas. Eu não sei nem o que é ser isso, pastor. Porque eu achava que a minha generosidade nascia de uma espontaneidade do momento. Não, eu estou falando para você que isso é planejado. Não é algo apenas daquele momento. Não é emocional, não é arbitrário, não é aleatório. É intencional e é pré-decidido. E se você diz, mas eu não sou bom planejador, sendo ou não sendo, você tem um plano. Você já tem hoje um plano financeiro. Mesmo que ele não seja bom. Mesmo que ele não funcione como você gostaria, mas todos nós temos algum tipo de planejamento financeiro. É um plano. Eu vou mostrar aqui para você no telão que a maioria das pessoas, a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas segue o mesmo plano financeiro. E é o seguinte plano. A verdade é que o que quer que chegue até você, não sei se você concorda comigo, mas é Deus que te dá. Quantos creem que é Deus que provê na sua vida? Tudo que chega na sua mão é Ele que tem acrescentado. E o nosso plano financeiro, ele obedece um ciclo. E a primeira coisa que acontece, que é a mais danosa de todas, que gera esse ciclo e faz ele rodar, é que eu e você frequentemente gastamos mais do que nós ganhamos. Então você ganha aqui e você gasta aqui. Mas agora você recebeu um aumento e ganha aqui. Adivinha onde você vai gastar? Aqui. A maioria de nós faz isso. A gente gasta sempre um pouco mais ou muito mais. Isso embola a nossa vida de um jeito. O que vem em seguida é que a gente fica sem margem financeira. É horrível viver sem margem, sem alguma coisa guardada, sem alguma reserva, sem espaço para respirar. Tudo é apertado, tudo é difícil. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Por quê?
Porque eu tomei uma decisão no meu plano financeiro de gastar mais do que eu ganho. Estou pregando para mim também, eu prometo a você. Isso acontece. Fico sem margem. O que isso vai causar durante a minha semana inteira, durante o meu mês inteiro, talvez durante a minha vida inteira? Eu vou viver preocupado. E enquanto eu estou preocupado, adivinha o que eu faço? Eu continuo gastando mais do que eu ganho. E o ciclo nunca termina. E eu estou pensando como eu vou terminar de pagar aquele cartão, quitar a dívida do outro, renegociar tudo, conversar com o gerente do banco, pedir um aumento, descobrir algum jeito de ganhar mais dinheiro, vender docinho na praia, seja o que for. Vou dar o meu jeito, porque eu preciso ganhar mais. Só que quando você ganhar mais, adivinha o que você vai fazer? Sabe por quê? Porque esse ciclo não reflete um problema financeiro. Esse ciclo reflete um problema espiritual. Eu queria dar mais, eu queria poder dar, mas eu não tenho como. A verdade é que eu e você fomos treinados, e programados, ensinados a confiar mais nas coisas do que em Deus. A confiar mais naquilo que a gente consegue fazer, porque conseguiu um emprego e ganha alguma coisa, do que confiar que é Deus que nos sustenta. Está todo mundo acordado? Pessoas generosas quebram o ciclo. Não inconscientemente, não do nada, elas são intencionais em quebrar esse ciclo, elas são estratégicas. E elas quebram esse ciclo. Pessoas generosas mudam esse ciclo, colocando Deus em primeiro lugar. E mais uma vez, não sou eu que estou pregando para você, é o próprio Senhor Jesus que fala para o povo que diz: vocês são filhos de Deus. Ele chama o Pai de Pai nosso. Vosso Pai sabe do que vocês precisam. Ele fala: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Coloca Deus lá em cima. E o que vai acontecer? As coisas serão acrescentadas. E Jesus está mais uma vez lembrando de um princípio poderosíssimo da Escritura, que a gente aplica na igreja. A gente sabe que isso não é para muitas pessoas uma lei, realmente é muito pessoal isso. Mas é o que nós chamamos do princípio de dizimar, de pegar a primeira parte que nós recebemos, a melhor parte, não qualquer parte, mas aquilo que você sabe que é importante. E não é apenas entregar à igreja, mas é entregar a Deus. É dizer: Senhor, é o Senhor que tem acrescentado toda a minha vida, essa pequena parte, essa pequena porção, para muitos nem é tão pequena assim, mas eu quero dedicar não ao meu reino, não à minha vida, não às minhas coisas, mas eu quero colocar no teu reino. Eu quero colocar, Senhor, para representar a totalidade do que o Senhor tem me dado. E a gente usa um versículo da Antiga Aliança, de Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que exemplifica de maneira fantástica esse princípio. Deus falando com a própria nação de Israel. Ele fala: trazei o dízimo, trazei para minha casa, na verdade para a casa do tesouro. Na verdade, Deus não habita em templos, né? Naquela época ele falava: para que o ministério continue, para que haja mantimento na minha casa, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Se você fosse um israelita naquele tempo, você não tinha nem conversa, está resolvido, está tudo certo. Esse é entre Deus e uma nação. Mas eu queria hoje dizer para você mais uma vez que Deus está revelando quem Ele é e qual é o seu princípio. A palavra dízimo, todo mundo sabe que significa 10%. 10% do que Deus tem acrescentado na minha vida como um ato de adoração. E eu faço isso desde que eu lembro que eu existo. Desde que eu aprendi que isso não era algo religioso. Originalmente eu até achava que era. Mas é algo entre eu e Deus. Mas que traz o quê? Mantimento, para que traga alimento para a sua casa. E a verdade é essa: que todo e qualquer dízimo, toda e qualquer oferta se transforma em alimento para essa casa. Seja o alimento espiritual da palavra, seja o alimento em qualquer outro nível. E a maioria de nós diz: mas não dá para mim, André. Se eu tirar 10% do que eu recebo, tem como ser 8%, tem 5%. Eu estou pronto para dar 1%. Mas se eu fizer isso, André, eu acho que eu vou ter que reorganizar minha vida inteira
em torno de Deus. Parece uma boa ideia. Eu vou ter que mudar algumas coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou precisar reexaminar minha vida e reorganizá-la, não com base na minha própria vontade, mas com base na minha devoção ao meu Deus. Será que Deus não está pedindo algo demais? É quase como se Deus pudesse prever o meu futuro. E Ele pode. Na verdade, o que Ele vai falar em seguida é o único lugar em toda a Bíblia onde Deus permite que você o ponha à prova. Você já colocou alguém à prova, com certeza. Quem aqui algum dia já chegou para alguém e falou assim: fala duvida? Levanta a sua mão se um dia essa expressão já saiu dos seus lábios. Fala duvida. Que alguém falou: duvido você fazer isso. Do quê? E você estava prontinho. Quando você fala assim, fala duvida para ver se eu não faço, o que você está querendo? Você quer mostrar. Você quer mostrar o que você é capaz de fazer. Você quer mostrar o tamanho da sua ousadia. Você quer mostrar. É como se Deus falasse assim para o seu povo: fala duvida. Ele diz o seguinte: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu. O que Deus está falando? Gente, eu não tenho a menor crise de ficar guardando tudo para mim. Eu quero abençoar vocês. E tem muito para ser derramado na vida de vocês. Deus não precisa de nenhum centavo. Deus não precisa de nenhuma barrinha de ouro. Deus não precisa de nada disso. Mas Ele, sendo teu Pai, quer te abençoar. Ele fala: fala duvida. Se eu não vou, me prova nisso. Se eu não vou abrir as janelas dos céus, as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, esse é um tema sempre difícil para mim de pregar, porque eu detesto pensar que alguém vai me ver como alguém que está pedindo alguma coisa. Por outro lado, alguns de vocês sabem que essa é a minha missão, esse é o meu papel, essa é a minha responsabilidade, para que você seja abençoado, não para que a igreja seja abençoada apenas enquanto organização. Mas o organismo da igreja, o corpo de Cristo, cada pessoa que faz parte, para ser abençoado, alguém tem que pregar para gerar fé no seu coração. E lembrar você que esse é um princípio eterno, bíblico, revelado aqui na Antiga Aliança, revelado aqui no Antigo Testamento. E talvez você pense: pastor, e eu prego isso foi escrito para uma nação. Isso é um acordo de Deus com Israel, não tem nada a ver com a gente. E ainda assim, Deus está se revelando, Ele está se mostrando como Ele trata o povo que confia nele. Como Deus, imediatamente, em algum momento você vai ver Ele recompensando e abençoando aqueles que resolveram crer e serem fiéis a Ele. Me testa, Deus está falando: vê se eu não cumpro. Coloque-me em primeiro lugar e observe se eu não vou prover para você. Não é isso que Jesus está falando em Mateus 6,33? Não é uma outra leitura de Malaquias 3,10? Coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai acrescentar. Você acha que você precisa de um salário? Você acha que você precisa de uma promoção? Você acha que você precisa de um aumento? Você acha que você precisa de seja o que for? E Deus está dizendo: eu é que acrescento. É eu que faço isso. Ah, André, está parecendo tanto aquela teologia da prosperidade. Não é a teologia da prosperidade, mas é o evangelho da generosidade. Eu não estou dizendo que você vai, faz isso e você vai ficar rico. Talvez fique. Eu estou só te dizendo o que Deus quer fazer. Ele quer se mostrar fiel a você. E é Ele mesmo que está dizendo isso. Deus é o melhor ofertante que já existiu e é o melhor que vai existir para sempre. Ele amou tanto você que Ele fez o quê? Deu o seu melhor, deu o seu principal, deu o seu único filho. Quando você descobrir que há mais felicidade em dar do que receber, você quebra o ciclo, você muda o ciclo. E a gente tem o ciclo que todo mundo está experimentando o tempo todo, onde Deus me dá, onde Deus provê na minha vida, e eu acabo gastando mais do que eu ganho, mas tudo bem, eu fiquei sem margem, agora eu fiquei muito preocupado. E a gente substitui isso por um outro ciclo, onde Deus continua provendo na minha vida, mas eu tomei uma decisão de colocar Ele em primeiro lugar. Então a primeira coisa que eu faço
é dar. É contracultural. Mexe com o nosso estômago. Porque primeiro eu gasto, primeiro eu pago as contas, primeiro eu faço isso. Se sobrar, eu ainda vou tentar economizar um pouquinho. E se sobrar, eu dou alguma coisa. E a Bíblia fala que é o contrário. Não, primeiro você dá. Primeiro você dá. Seja a Deus, eu vou te convidar hoje a dar a Deus, mas vou te convidar a dar a outras pessoas também, caso você tope, caso você deseje. E o que acontece quando você dá primeiro? Ele acabou de dizer, Deus te abençoa. Você dá primeiro, seja o seu dízimo, 10%. Quantos aqui tem um testemunho para contar de que Deus te abençoou com muito mais do que 90%? Levanta sua mão bem alto, se é verdade, amém? Olha aí. Você crê que você sabe que é Ele que faz. Ah, ficou 90%. Não, ficou abençoado. Isso é tão importante a gente lembrar. Deus abençoa quando você primeiro coloca Ele lá no lugar de prioridade. E o que acontece é que você não tem mais preocupação, você vive em paz e a sua fé é edificada, você cresce e esse ciclo continua. Enquanto Deus te abençoa, porque você confia nele, porque você tem visto o cuidado dele na sua vida. Queridos, tem pessoas, e eu já vi essas pessoas, eu conheço algumas delas, que elas se negam a dar 10%. Elas começaram dando 10%, mas no ano seguinte deram 11%. E no outro ano deram 12%. E decidiram fazer isso até quando puderem. Tem uma empresa, tem mais de uma empresa americana que, pasmem, isso parece absurdo, mas 50% do faturamento dessas empresas está sendo destinado a igrejas, missões, ministérios pelo mundo inteiro. Quem faz isso? 50%. Só quem realmente aprendeu a confiar em Deus. Foi edificado na sua fé e continua fazendo esse ciclo. E eu posso estar falando isso para você todo, e alguns de nós bate na nossa cabeça e volta, não entra no nosso coração. Mas quem sabe, Deus vai falar com você de uma maneira hoje que você vai dizer, eu quero que Deus dirija a minha vida, eu não quero ser eu que vou fazer isso. Alguns de nós não crescem justamente por causa disso. Eu é que vou fazer, eu é que vou dirigir. Deus, eu vou te dar minha oferta, eu vou te dar isso, mas eu vou continuar dirigindo. E não tem paz. Mas quando você muda o ciclo, você começa a ter paz ao invés de preocupação, ao invés de ansiedade. E você se coloca na posição de dar mais. Como é bom poder abençoar mais ainda. Porque agora não é algo que eu faço apenas, é a minha identidade. Houve uma mudança na minha mentalidade. Houve uma mudança nas minhas prioridades. É isso que pessoas generosas fazem. Em primeiro lugar, elas planejam ser generosas. A gente não dá a Deus o que sobrou. Que alguém diga amém. Deixa eu falar de novo para você aproveitar e dar um amém como se fosse espontâneo, como se fosse bem seu mesmo. A gente não dá a Deus o que sobrou. A gente pré-decide. Nós damos a Deus o nosso primeiro e o nosso melhor. E confiamos nele para abençoar o que restou. E é isso que ele tem. Eu sei que eu estou falando para alguns de vocês que experimentam isso todo dia. E a minha recomendação é que você comece pelo dízimo, mas não pare no dízimo, porque Deus vai te dar muitas outras opções de abençoar. Eu acho que a igreja que é ofertante, ela experimenta um novo nível de prosperidade que a gente nem faz ideia. Mas vamos falar disso no finalzinho. Eu vou te dar uma sugestão. Pessoas generosas planejam ser generosas. Em segundo lugar, pessoas generosas sempre, e eu quero usar essa expressão, arredondam para cima. Todo mundo sabe o que significa isso? E eu queria transformar isso não apenas em algo matemático, mas num princípio. Por exemplo, você tem que pagar alguma coisa e tem uns centavos lá. A conta deu 197,20 centavos. E a pessoa que vai receber, tem uma certa intimidade com você, você pensa assim, posso arredondar? A pessoa pode, aí você não sabe se é para baixo ou para cima. Vou botar 190, 195, ou então se eu botar 200. O que está por trás disso? Quem você é revelado nesses momentos. O princípio é, eu sou alguém doador, ou sou alguém que não consegue pensar em dar nada. Eu preciso garantir o meu, eu preciso poupar ao máximo, porque eu não posso perder. O princípio que eu quero tratar com você é isso. Pessoas generosas não pensam nunca no contrário, elas sempre arredondam para cima. Isso para mim é muito particular, muito pessoal, porque eu lembro de alguns momentos onde eu fiz isso e eu fiquei surpreso com o resultado.
de pessoas que não esperavam que isso acontecesse e até hoje são muito gratas, mesmo que tenha sido pouco, mas pela postura de colocar para cima. Provérbios capítulo, eu vou mostrar alguns versículos para você que vão exemplificar essa natureza do nosso Deus. Provérbios 21, 26 diz, o dia inteiro agora ele está falando no versículo anterior de alguém que é preguiçoso e egoísta. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Não posso perder um centavo, não posso perder R$1, não. Enquanto o justo reparte sem cessar. E essa pessoa nunca fica pobre, porque Deus a mantém sempre. Jesus conta a história do bom samaritano, você lembra da história? Eu acho sensacional aquela história, em Lucas no capítulo 10. O cara foi assaltado, é uma história. O cara foi assaltado na estrada. Na verdade, o fato de Jesus diz que o cara estava vindo de Jerusalém para Jericó, pode ser, eu não sei, pode ser que nem seja uma história não real, mas seja uma história verídica, porque Jesus dá alguns nomes ali, né? Dá Jerusalém e Jericó. Mas vamos dizer que é uma parábola. E Jesus conta, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado. Tem muito nessa história, a gente não vai explorar ela muito não, mas só o fato de ser de Jerusalém para Jericó tem uma enciclopédia de coisas para a gente explorar. Mas ele está vindo e ele é assaltado, e os caras não apenas tomam dele o dinheiro, mas batem nele e deixam ele quase morto. E quando Jesus conta essa história, todo mundo identifica que esse homem possivelmente é um judeu, descendo de Jerusalém. E passa o sacerdote, descendo de Jerusalém. Passa o levita, também descendo, indo para Jericó. Nenhum deles dá muita atenção. E passa um cara que ninguém gosta dele. Tem alguém que você não gosta? Está aqui na igreja hoje? Não levanta a mão. Mas pensa nessa pessoa. Ela desceu e tratou da pessoa. E passou óleo na ferida, e passou o vinho, e curou ele o máximo possível, e colocou ele em cima do cavalo, e foi carregando o cavalo até chegar na estalagem, no lugar de hospedagem, e o homem ficou ali, e arrumou um cuidador para aquele homem. Olha quanto que ele gastou. Gastou tempo e gastou muitos recursos. E gastou com uma pessoa que vai tomar conta dele. E ele arredonda para cima. Porque a maioria de nós, a grande maioria, eu sou assim também. Poxa, eu já fiz bastante. Eu cuidei do cara, eu fiz o que eu podia, botei ele no melhor animal, já resolvi, já levei no lugar, agora boa sorte para você, amigão. Dá o teu jeito a partir de agora, porque eu já fiz a minha parte. Não, ele vai e pensa além, e faz mais um pouco. Ele diz ao dono da hospedaria. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Cada denário era o salário de um dia. Como que dissesse assim, eu estou te dando dinheiro para você cuidar dele durante 2 dias inteiros. Que talvez seja suficiente, mas eu gosto demais. Porque ele fala assim, cuide dele quando eu voltar, e eu acho. Você pode pensar do jeito que você quiser. Eu acho que ele está dizendo que depois dos 2 dias ele vai voltar. Quando eu voltar, se você tiver gastando qualquer outra coisa, eu pagarei todas as despesas que você tiver. O que esse cara está revelando? Primeiro, quem é que reaparece depois de 2 dias? É o próprio Senhor Jesus revelando a si mesmo. No 3º dia eu volto. E ele diz, eu pago o que for, nessa qualquer despesa que você tiver. Ou seja, ele está o tempo todo revelando uma natureza que é transbordante, que é generosa, que é a natureza do nosso Deus. Jesus se encontra com um cara que é um desonesto, um Zaqueu, um homem que também não valia nada. E por causa de apenas Jesus ter relacionamento com esse homem, estar perto dele, almoçar com ele, jantar com ele e gastar tempo com ele, esse homem, ele é transformado. E Jesus termina dizendo, esse cara foi salvo, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu tem um discurso de alguém que arredonda para cima. Ele fala, se eu, e ele está lá em Lucas no capítulo 19, se eu extorqui de alguém alguma coisa, eu vou devolver, mas eu não vou só devolver o que eu extorqui, não, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus ensina no Sermão da Montanha a sempre arredondar para cima. Alguém pediu para você a sua camisa, dá a jaqueta junto. Alguém quer que você ande 1 milha obrigatoriamente, vai logo 2. É como se Jesus pudesse dizer, você vai dar uma gorjeta para o garçom, arredonda para cima, arredonda bem. Seja uma bênção. Você quer abençoar alguém com uma refeição?
faz uma sobremesa também. Você quer pagar um sanduíche para um faminto, alguém? Paga um Guaravita junto. Arredonda para cima. Porque é isso que pessoas generosas fazem. Elas nunca pensam assim, eu já estou fazendo muito, já estou fazendo o suficiente. Pessoas generosas, elas têm tanto prazer que elas pensam, como é que eu posso fazer melhor? E você deu, de presente para um casal, um jantar especial. Aí você vai além, eu vou arrumar alguém para tomar conta das crianças também. Aí. Porque tem essa crise. A gente vai jantar como? Pessoas generosas, elas têm um plano. Pessoas generosas, elas sempre arredondam para cima. Graças a Deus, porque Ele muda o nosso coração. Porque por natureza eu não sou generoso. Nunca fui. Nunca consegui entender por que isso era uma crise para mim. De um tempo para cá, de alguns anos para cá, Deus tem falado muito sobre o meu coração, porque eu descobri que não era um problema financeiro, mas era um problema espiritual. Mas em algum momento eu pré-decidi, algumas coisas que eu pré-decidi fazem uma diferença muito grande na minha vida. Eu tenho algumas coisas que eu decidi por mim mesmo. A Rafa não é obrigada a decidir comigo, é uma decisão pessoal. Em algumas coisas a gente decide, não, vamos fazer isso aqui junto, mas é uma decisão pessoal. Frequentemente, quando eu ganho alguma coisa, eu tenho dentro de mim esse negócio, eu ganhei, eu dou. Isso começou há muito tempo atrás, quando eu tenho muita camisa, mas eu não gosto de ter muita camisa. Então eu tento manter mais ou menos o mesmo número que cabe no armário. Então se eu ganhei uma nova, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou arrumar alguma para dar. E algumas pessoas aqui da igreja ficam muito felizes quando isso acontece. Eu ganhei uma... em camisa, faço uma calça, faço um sapato, um tênis, eu ganhei, eu não preciso disso tudo, eu não preciso ter mais um, eu posso ter a mesma quantidade. Então, eu ganhei um, eu dou um. Com roupa, talvez você consiga fazer isso, com outras coisas também. Já fiz isso com eletrodomésticos, ganhei uma televisão, dei uma televisão. A gente às vezes ganha alguma outra coisa. Eu não sei como é que está o meu coração para quando isso começar a acontecer maior, tipo com carro. Ganhei um carro, vendo por um preço justo, vendo baratinho, pega uma parte do dinheiro, ainda abençoa o ministério, não sei. Não, eu estou esperando isso acontecer em algum momento, não tem nenhuma indireta aqui, por favor. De pegar, ganhou um carro, vou pegar e, se acontecer com você, você não dá um carro, você limpa o carro todo por dentro, por fora, enche o tanque, e dá para uma mãe solteira que está precisando. Porque há muito mais felicidade em dar do que receber. E antes da gente terminar, eu só queria pontuar algumas coisas. Eu nunca faço isso, mas eu deveria fazer quase todo domingo. Se você não é um dizimista, por que você está esperando? Como isso faz diferença na sua vida, você não faz ideia. Converse com qualquer pessoa. Eu sei que tem algo que te segura, eu sei o que está te segurando. O que segura todo mundo, a gente tem medo, a gente tem preocupação, a gente tem uma certa ansiedade. Mas deixa eu te falar, coloca Deus lá em cima, coloca Deus em primeiro lugar. Dê a Ele o seu primeiro, dê a Ele o seu melhor. E eu queria te desafiar a fazer algumas coisas nesse próximo mês de março que está começando, que a gente acabou praticamente, só tem mais amanhã. Aí contigo, é entre você e Deus. Mas eu queria te desafiar, quem sabe durante esse mês, descubra alguma coisa que alguém precisa. De preferência que não seja tão perto de você, porque em geral a gente ajuda fácil quem está perto. Mas descubra quem está precisando. E se alguém orar muito alto do seu lado, é uma indireta, você não deve seguir esse tipo de orientação. Senhor, usa alguém, Pai. O Senhor sabe que eu estou com o aluguel atrasado. Não é uma boa ideia. Mas como o Espírito dirigia você? É uma oferta dirigida a alguém. Eu conheço igrejas, eu fico um pouquinho invejoso dessas igrejas, onde as pessoas dão dinheiro umas para as outras o tempo todo. Eu acho que isso é uma ótima prática. Eu acho que isso é uma ótima ideia. Quantos creem que é mais bem-aventurado, mais alegria, mais felicidade é dado do que receber? Bom, se você topar esse mês, seja dirigido por Deus. Não importa o valor.
Uma notinha de 10, uma notinha de 20, uma notinha de 50, um Pix, seja o que for. Procura alguém e fala, Deus falou comigo. E tem que ser assim, não pode ser alguma... eu percebi que você está precisando. Não, Deus falou no meu coração, eu quero te dar isso aqui. Eu vou fazer isso esse mês. Se você quiser, faz junto comigo. Uma oferta dirigida. Você ganhou alguma coisa de graça? Que tal você dar de graça também? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer, porque a igreja infelizmente propicia que algumas pessoas, às vezes mal intencionadas, ou às vezes mal preparadas, se beneficiem desnecessariamente de algumas coisas. E eu falo isso muito pouco, mais uma vez, porque eu falo pouco de dinheiro na igreja, mas eu deveria falar com mais frequência. Eu não recomendo que você empreste. Não é recomendável. Se você não pode dar, que é o ideal, e você não é obrigado, pastor, que ela precisa, eu não consigo dar, não dê. Mas se você vai emprestar, possivelmente você vai ter um problema. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui hoje, mas existem, e aqui nessa igreja, em qualquer igreja, gente que está ferida, machucada, tem um relacionamento que não está muito legal, não gosta quando certas pessoas vêm na igreja porque há um sentimento de dívida envolvido. E deixa eu falar uma coisa para você, se você emprestou alguma coisa para alguém, essa pessoa já passou anos e não pagou a você. Você tem duas opções. E as duas terminam com você não recebendo nada. As duas opções é você vive amargurado com essa pessoa a vida inteira ou você perdoa a dívida dela. E a minha recomendação é a segunda, que você perdoe. Mas melhor do que isso é você se prevenir, ser cuidadoso. Porque a gente pensa, são irmãos da igreja, são crentes. Mas deixa eu te falar, isso é tão ruim, é tão perigoso. E a igreja às vezes sofre disso, membros da igreja sofrem disso. Eu acho que eu preciso de vez em quando lembrar você disso. Se você não pode dar, fala, querido, a orientação da igreja é que a gente não empreste. E aí alguém vai ficar triste, alguém vai ficar chateado, mas é melhor do que você ficar a vida inteira chateado com isso também. Alguém diz amém? Então eu termino dizendo para você, você quer ser generoso quando você tiver mais? Aprenda a ser generoso enquanto você tem menos. Pré-decida. Dar não é algo que eu faço, é quem eu sou generoso. Há muito mais felicidade em dar, mas não vai acontecer acidentalmente, não vai acontecer por acaso. Pessoas generosas planejam ser generosas, planejam como elas vão fazer. E elas sempre arredondam para cima. Ela sempre tem esse espírito doador. Há uma personagem no Antigo Testamento, a Rebeca, né, que vai se casar com Isaac. A Bíblia diz que além de fazer tudo, e também tem essa expressão, Rebeca vai além, ela faz mais. Isso é tão fantástico, tão maravilhoso. Mas o meu convite é que, como você leu hoje comigo na Bíblia, que você se mantenha firme, que você não fique esperando as coisas acontecerem e não fique tentando se justificar. Planeje, arredonde para cima. Por quê? Porque nós servimos ao único Deus e Ele é a pessoa mais generosa que existe. Nós queremos viver para honrá-lo em todas as coisas, colocando Ele em primeiro lugar. E se você recebe isso, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Dar não é algo apenas que a gente faz, generosidade é a nossa natureza. Eu espero que Deus, muito melhor do que eu, fale ao seu coração. Porque você pode fazer o que sempre fez. Eu acho que em nenhum momento aqui você se sentiu culpado pelo que eu estava falando. Você se sentiu condenado. Mas ainda que fosse isso, se você se sentiu culpado, se você se sentiu condenado, eu prometo a você que nada vai mudar. Ninguém muda por causa de culpa ou condenação. Então fica tranquilo. Você vai se sentir culpado mais umas horinhas, depois vai passar. Mas, se você realmente abriu o seu coração, deixou o Espírito Santo entrar, não tem culpa envolvida, não tem, mas há uma inspiração divina dentro de você, te dizendo, Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que a vida pode ser maior. Eu sei que a vida pode ser melhor. Eu sei que eu posso viver livre de preocupação, livre de ansiedade. Eu sei que eu posso viver uma outra qualidade de vida.
Eu só não estou conseguindo descobrir como. Mas quem sabe hoje o Senhor está me dando uma chave para simplesmente eu colocar em prática. E não ser servo mais do dinheiro, mas saber que Ele, o dinheiro é que vai me servir. Porque esse é o teu plano desde o início. Em Mateus no capítulo 6, Jesus não coloca o diabo como inimigo de Deus, mas fala que a nossa fascinação pelas riquezas, por ter, por possuir, por coisas, é que mais compete com a posição que Deus deveria ter. Não é verdade? E eu sei disso porque eu fiz isso durante muito tempo. É que a gente às vezes confia mais nas coisas, confia mais no que eu posso ter, confia mais no que eu posso comprar do que em Deus. Não dá para ser assim. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você precisa confiar no seu Pai. Ele está cuidando de você. Sem que você soubesse, Ele sempre cuidou. Ele é poderoso para continuar cuidando. E se você me permitir, eu vou repetir as palavras de Jesus. Não fique preocupado, não ande ansioso quanto às coisas que você precisa. Vosso Pai sabe do que você precisa. E antes de você pedir, Ele já providenciou para você. Confia nele, coloca Ele em primeiro lugar. Você não faz ideia de onde Ele ainda vai te levar. Se você recebe, diga amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Como é bom receber do Teu Espírito direção e luz. Nós queremos ser essas pessoas, Pai. Que hoje, nessa manhã, haja um aumento de generosidade nessa igreja. Essa igreja só existe por causa de gente generosa. Ela só começou por causa da generosidade de outros irmãos. Nós somos frutos de generosidade. Está no nosso DNA, é quem nós precisamos ser. Mas nós não queremos ser generosos como o mundo percebe generosidade. Nós queremos ser generosos como o Senhor Jesus revela. E queremos cumprir o que a Tua palavra diz lá em João. Primeira carta de João, no capítulo 3. Que assim como nós recebemos de Ti tudo que nós recebemos, que nós também possamos entregar em favor de muitos. Usa nossas vidas, Pai, para ser uma bênção para muitos, para ser uma bênção para a igreja e para tudo que a igreja está fazendo, e para ser uma bênção para os nossos irmãos. É quem o Senhor nos convida a ser. Abre os olhos do nosso coração, que essa seja uma manhã de descortínio, que a gente possa enxergar o que não estava enxergando antes, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e para que muitos sejam abençoados. Usa as nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Dá-nos coragem hoje, Senhor, para simplesmente obedecer a Tua voz. Recebe toda a glória, recebe todo o louvor em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode louvar a Ele mais uma vez com as suas palmas. Bota a sua voz lá em cima, exalte o nome do Senhor Jesus.